Fala, galerinha! Aposto que vocês já sabem, mas hoje estamos aqui para mais uma aula da Criar Jogos. E nessa de hoje a gente vai continuar falando sobre programação e se aprofundando um pouco mais em algumas funções do Scratch. Hoje a gente vai ter muita coisa interessante para ver sobre como as coisas funcionam no mundo da programação. Só que por debaixo dos panos. Vamos entender melhor como funcionam muitos dos jogos que fizeram parte da nossa vida. A gente sabe que um jogo é constituído por vários atores e um bocado de mecânicas que vão proporcionar para o jogador uma série de experiências voltadas para a mensagem que o jogo quer passar. Por exemplo, quando temos um jogo de plataforma, temos vários atores, sendo eles inimigos ou amigos que temos como interagir de forma ativa dentro da fase, tendo que desviar ou eliminar ou até dar uma forma mais passiva para o jogo, abrindo caixas de conversas para explicar a história entre as fases e entregando missões. Todas essas funções são programadas e mesmo que nós tenhamos feito isso de maneira introdutória na aula passada, agora é o momento de mergulharmos de cabeça nisso para criarmos o nosso primeiro jogo. Para isso, usaremos a matemática de uma forma descomplicada e continuaremos trabalhando a lógica de programação para formarmos boas sequências que vão ajudar o nosso computador a entender como a gente quer que o nosso jogo funcione. Mesmo no Scratch, nós temos uma grande gama de jogos que podemos fazer com os blocos de instruções. Para entendermos a forma prática da utilidade desses blocos, na criação de jogos variados, podemos utilizar de um meio bem didático que o Scratch nos oferece, que são os tutoriais. Na barra superior azul que temos aqui no Scratch, encontramos a opção dos tutoriais. Quando entramos nessa opção, a gente se depara com vários tutoriais direcionados para algo específico do Scratch. Tem um desses tutoriais que eu gosto muito, porque ele ensina pra gente um jogo que, com as melhorias de códigos certas, podem criar um jogo muito legal. E é o tutorial do jogo de perseguição. Depois de clicar nesse tutorial, a gente volta automaticamente para a tela onde a mágica da programação acontece. Só que agora temos uma outra janela, que vai nos mostrar o que devemos fazer para iniciar a programação do nosso jogo. Nessa janela, temos na barra superior botões que vão nos ajudar a saber em qual passo do tutorial estamos, que são essas bolinhas. E teremos a opção de minimizar e maximizar a tela de dicas. Isso vai nos ajudar muito na parte que teremos que arrastar os blocos de instruções para a nossa área de trabalho. Na lateral, também teremos uma setinha para passarmos para as próximas dicas. Já que essa primeira tela só tem uma demonstração de como fica nosso jogo, a gente vai já apertar a setinha para ser levado para a nossa primeira dica. O palco onde o nosso ator fica é também uma imagem que pode ser modificada para criar uma ambientação para o nosso jogo. Esse processo pode acontecer da mesma forma que o processo das fantasias do ator e também é editável na parte de aparência dos nossos blocos de instrução pertinentes à aparência. Aí agora a gente vai precisar adicionar um cenário ao nosso jogo. E para isso, temos que seguir a indicação do tutorial. Na parte lateral direita é onde temos as informações sobre os atores. Na parte inferior direita temos uma aba de cenários. E aqui temos a opção de adicionar um cenário que criamos em outro aplicativo, como por exemplo o Piskel. Temos como adicionar um cenário aleatório com base nos cenários que o Scratch oferece para a gente. E também podemos escolher um cenário específico da biblioteca do Scratch. Após a gente escolher o cenário do fundo do mar, indicado no nosso tutorial, a gente pode clicar na setinha de novo para avançar para a próxima dica. Nessa dica, a gente vai ver a necessidade de adicionar um novo ator no nosso jogo. O gato inicial pode ser excluído da nossa área de trabalho quando a gente vem aqui, nessa área de atores, e clica no X que tem no canto da imagem do nosso ator gato. E agora, muito parecido com o que a gente fez para adicionar um novo cenário ao nosso jogo, a gente precisa adicionar um novo ator, que é pedido no tutorial. E já que estamos fazendo um jogo ambientado no fundo do mar, nada mais justo que o personagem principal seja um animal marinho. Clicando no botão no canto direito inferior de atores, somos direcionados para a biblioteca do Scratch. Lembrando que aqui também temos as opções de adicionar um aleatório e um de outro programa de desenho.
Após escolhermos um ator na biblioteca, ele aparece para a gente no espaço de atores e todo o código que criamos com ele selecionado serão as instruções de funcionamento dele dentro do nosso jogo. Quando precisarmos de outros atores para interagir dentro do jogo, mesmo que sejam nas plataformas ou inimigos, esses serão atores que teremos que informar sua função a partir das instruções. Dando continuidade ao nosso tutorial, agora nós precisamos movimentar o nosso ator. O Scratch nos mostra a forma mais simples de instruir nosso computador a entender o código da movimentação, unindo uma instrução de evento que diz quando a tecla, uma seta para a direita for clicada e embaixo disso adicione 10 a x, essa sequência de código se repete alternando a direção para a completa movimentação do nosso ator. No próximo segmento do tutorial, temos a implementação das outras direções no código. Em seguida, nós precisaremos adicionar outro ator para fazer aquilo que estávamos falando há pouco, as interações, e agora vemos na prática como vai funcionar isso. Nesse jogo que estamos criando, a ideia é que o polvo vai correr atrás de uma estrela marinha. Então, esse ator é o que iremos adicionar da nossa biblioteca de atores. Após adicionar a estrela, precisamos agora, como vocês já devem saber, adicionar as instruções de funcionamento dela no nosso jogo. Para isso, nós iremos fazer por enquanto como está no nosso tutorial. Então, vamos adicionar um bloco de comando que diz quando a bandeira verde for clicada. Embaixo desse bloco teremos um sempre. E dentro dele teremos um comando muito interessante que é o deslize por um segundo, até uma posição aleatória. Vale ressaltar que a parte que está escrito posição aleatória nós podemos mudar para que outra posição seja desejada dentro dos parâmetros de x e y que nós vimos anteriormente. Agora, o nosso jogo já tem dois atores que funcionam independente um do outro, mas nos jogos é muito importante que um ator precise interagir com o outro. É agora no nosso tutorial que a gente vai criar essa interação entre atores que é tão importante. Vamos selecionar o ator do polvo. Para isso, basta a gente clicar na imagem dele no canto dos atores. E agora vamos adicionar alguns blocos de instruções, sendo eles sempre quando a bandeira verde for clicada, sempre, se e então. E dentro disso, respectivamente, teremos dentro desse bloco um tocando em Star, que é um bloco da parte dos sensores, que fazem a comunicação do computador para ver se as premissas que estão escritas no bloco estão corretas ou incorretas. Estando corretas, o resto do código funciona, e se não, como vocês podem imaginar, nada daquele bloco acontece. E depois desse bloco, temos um som de efeito que é toque o som Want, que pode ser encontrado na parte das aparências do ator. Uma coisa que não pode faltar em jogo nenhum é um sistema de pontuação para o jogador saber o quão longe ele vai. Aqui no Scratch, a gente não tem uma opção de criar pontos à primeira vista, mas existe uma outra forma da gente fazer isso. Todos os comandos que fizemos até agora poderiam usar da forma que utilizaremos para fazer a pontuação para as suas funcionalidades. Esse novo apetrecho que vamos utilizar se chama variável. Podemos pensar a variável como um item de valor vazio que, a partir das respostas de sensores, vai contar os pontos de maneira que a gente definiu que ele faria. Para ficar mais fácil da gente ver isso, vamos para a prática no código. Para criar a variável que o tutorial pede, nós precisaremos ir lá na barra lateral esquerda, na bolinha laranja, que está escrito Variáveis. Aqui, já nos deparamos com um arranjo bem diferente dos demais. Essa minha variável aí tem um formato bem específico, que a gente já viu diversas vezes enquanto fazíamos esse nosso joguinho. Esse formato mais arredondado é para a gente conseguir colocar uma variável dentro de qualquer outro bloco que o Scratch dá para gente, podendo variar muito a funcionalidade de qualquer bloco. Após criada e nomeada a variável, podemos observar que temos agora nos blocos adicione 1 à minha variável e mude minha variável para 0. Tem a opção de selecionar a variável com o nome que vocês criaram. E com isso agora, a gente vai poder adicionar alguns códigos, uma interação que fará dessa variável algo de fato funcional. Por exemplo, para criarmos a nossa pontuação no jogo de perseguição, nós precisaremos colocar o bloco que diz adicione 1 à pontuação, no bloco de código que quando o polvo tocasse na estrela, o som Want tocasse. Então, galerinha, após a criação dessa variável, a gente tem um jogo pronto.
de forma que nós criamos um código que tem algumas interações para fazer que tudo aconteça da forma que esperávamos. Porém, se em algum momento alguma coisa não funcionar como deveria, e nesse meio de programação, por mais que possa parecer fácil com esse tutorial tão simples, às vezes as coisas não saem como esperado na maioria das vezes quando estamos começando. Então, eu peço para vocês só um pouco de paciência e persistência quando isso começar a acontecer. Eu já disse aqui que o computador apenas está seguindo as nossas instruções para o funcionamento de qualquer coisa que a gente tiver programado. Então, o que a gente faz quando as instruções não são executadas como a gente espera? Debugar o código é um processo muito famoso, que é descobrir onde seu código está com mau funcionamento. E isso pode-se dizer que é a coisa que um programador mais faz quando está trabalhando. No Scratch, a gente tem uma perspectiva muito interessante desse processo, porque como nós estamos criando sequências lógicas em bloco que parecem um pouco de Lego, é de extrema importância a mensagem que está escrita nesses blocos. Tipo, quando a gente coloca uma variável para funcionar dentro de um código, normalmente temos dois blocos para isso. O adicione a minha variável e mude minha variável para. Se a gente fizer uma troca no jogo que a gente criou do adicione para mude nos blocos de variáveis, todas as vezes que o ator do polvo tocar, nós teremos o som, que faz parte dos efeitos especiais. E a nossa variável irá sempre mudar para o número 1. De forma que, por mais que a gente consiga o objetivo do nosso jogo, a contagem de pontos não será correta. Então, a importância da gramática que está ali nos blocos vai ser a coisa que temos de nos atentar. Em outras plataformas de programação, é comum que tenhamos que sempre digitar os códigos e por nós mesmos formar as sequências para o computador entender, de forma que a utilização seja um pouco mais trabalhosa. Agora que vimos o funcionamento da criação dos blocos de instrução, precisamos de alguma forma tentar reproduzir algo um pouco mais elaborado. Para isso, eu tenho uma dica importante para quem quiser criar algum jogo. No Scratch, temos na página principal a opção na barra superior, o botão Explorar. Quando a gente clica nele e a gente vê uma lista de jogos que alguém colocou na plataforma, se a gente pesquisar na barra de pesquisa por Pac-Man, nós encontramos vários códigos que reproduzem esse clássico. Ao selecionar qualquer um dos projetos que aparecem nessa tela, a gente é direcionado para uma página, onde clicando na bandeira verde, a gente inicia o funcionamento do jogo. Aqui, podemos ver como funciona na prática os códigos que temos por trás do jogo. Também temos a opção de ver o interior do código na parte superior da tela. Quando clicamos nela, somos direcionados. E agora, somos direcionados para uma tela que já vimos antes, quando criamos no nosso código. Só que nessa tela, já temos os códigos criados pelo autor, para quem quiser entender o funcionamento. Como dica final dessa nossa aula aqui, pessoal, eu queria dizer que a reprodução de códigos de outros pode ser uma ótima ferramenta de aprendizado. No mundo da programação, a habilidade de reprodução de sequências lógicas é muito importante para um bom trabalho. Da mesma forma que buscar entender o funcionamento desses códigos, por mais complicados que pareçam. Galerinha, aqui estamos chegando a mais um momento que finalizamos a nossa aula. E como sempre, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido uma grande ajuda essa troca de ideia com vocês. Lembrando que é sempre bom vocês praticarem as coisas que falamos aqui, já que na programação a prática e a teoria andam juntas. Até a próxima!